Vamos iniciar então pelas definições. Na parte das definições, nós começamos com a própria FIFA, né? O que é a FIFA? A FIFA é a Federação Internacional de Futebol, isso é óbvio, né? Mas existe lá nas definições do Estatuto um trecho em que traz quem são os nomes mais conhecidos, as nomenclaturas, os conceitos mais utilizados em cada um dos regulamentos da FIFA, e obviamente isso teria que trazer também a FIFA. Então a FIFA é a Federação Internacional de Futebol, e quando vocês ouvirem ou lerem em alguma pergunta o termo federação, ela sempre vai se referir a um membro da FIFA, mas a federação aí no caso é sempre uma associação nacional. Aqui no Brasil nós chamamos a nossa federação de Confederação Brasileira de Futebol. Para a FIFA, a CBF ela é uma federação, ela é uma associação nacional de futebol, tá? Então toda vez que vocês lerem o termo federação, entendam que é um país, é o representante da FIFA naquele país, é quem gere o futebol naquele país. Ainda a FIFA usa o termo liga, né? Para falar das competições, as ligas sempre são subordinadas às de cima, às federações, às associações daquele país. A FIFA também fala das federações britânicas, porque existem algumas exceções para elas, já que elas são 4 federações futebolísticas pertencentes ao mesmo país, que é o Reino Unido. Então são países politicamente, economicamente, uma parte separados, né? A gente está falando do país de Gales, Inglaterra, Escócia, e outra parte unidos, né? Então esses aspectos políticos são levados em consideração, inclusive para às vezes você permitir que o jogador daquele país que nasceu jogue pela seleção de um país e mesmo pertencendo ao Reino Unido não jogue pelo outro. Nas Copas do Mundo eles disputam as competições separadas. Então tem algumas exceções, até se a gente for lembrar lá do regulamento de status de transferência, quando se permitia que um jogador menor de 18 anos saísse, por exemplo, da Irlanda do Norte e fosse para o país de Gales, porque todos fazem parte ali do Reino Unido. Então, federações é um país, federações britânicas são essas 4 federações ali pertencentes ao Reino Unido. IFAB é a International Football Association Board, é quem comanda as regras do futebol. Elas já pertenceram às federações britânicas hoje. Metade dos assentos é dessa associação ainda para decidir as regras do futebol, metade é da FIFA, como a gente vai ver aí para frente, mas quando a gente lê IFAB, a gente tem que saber que é o regulatório, é aqueles que definem alguma mudança aí da regra do futebol, ok? Confederação, então, como eu disse um pouquinho antes, ela se refere a um continente. Então, aqui no caso da América do Sul, nós temos a Conmebol, no caso da Europa, nós temos a UEFA e assim por diante. Então, toda vez que vocês lerem o termo confederação numa questão, a gente está falando de uma organização continental. Regras do jogo, a gente está falando das 17 regras do futebol, né? Então, toda vez que falar de regras do jogo, é do jogo mesmo, é da prática do futebol. É essa regra que, a mudança dessa regra, né? Ou a competência para mudar essa regra, que é detida tanto pela IFAB quanto pela FIFA. Continuando aí nas definições, a gente vai falar de oficial. O oficial é uma pessoa ligada ao futebol, né? A organização da prática esportiva, da competição, do jogo. A gente está falando então de todo membro, né? Ou uma junta, uma comissão que foi feita para organizar, por exemplo, um torneio, uma competição. Um árbitro, né? O assistente, né? Os chamados bandeirinhas aí. Um executivo de futebol, treinador, qualquer responsável técnico, médico, administrativo da FIFA, então são os oficiais. Por que a FIFA define os oficiais? Porque esses oficiais fazem parte do jogo e podem ser punidos por algum ato cometido aí durante o evento, durante a prática daquele jogo. Então podem sofrer sanções disciplinares, são obrigados a seguir os regulamentos da FIFA. Então esses oficiais são pessoas oficiais pertencentes ao mundo do futebol organizado, e aí todos os tribunais da FIFA têm jurisdição, competência para julgar essas pessoas, tá? Bom, clube, a gente está falando de clubes de futebol, sejam eles associações sem fins lucrativos, sejam eles empresas. A FIFA usa o termo clube para definir as entidades aí que praticam o futebol, que são capacitadas
para entrarem nas competições, contratar jogador, disputar competições nacionais, continentais, internacionais e eventualmente participar das ligas. Os clubes são filiados às federações nacionais, que são filiadas às continentais e assim sucessivamente aí até chegar à FIFA. Tá? Jogador é o jogador de futebol, é o atleta, né? Futebol associação, quando a FIFA fala futebol associação, né? FA, Football Association, ela se refere a futebol, é que o nome Football Association, futebol associação, é o nome correto desse esporte, dessa modalidade esportiva, inclusive o termo associação, association, foi abreviado para soccer, e por isso que nos Estados Unidos se chama soccer, já que lá eles têm outro futebol. Okay? Competição oficial é toda aquela competição organizada pela FIFA ou por algum membro, né? Alguma confederação, alguma pessoa, alguma parte, algum membro filiado à FIFA. Então, toda competição que tiver a chancela da FIFA é considerada competição oficial. Nós temos aí, então, a FIFA é uma associação sem fins lucrativos. Quem mais é associação sem fins lucrativos? A maioria dos clubes brasileiros, né? Se você for pegar o São Paulo, o Flamengo, o Corinthians, com exceção desses clubes que já se transformaram em sociedades anônimas do futebol, as SAFs, a maioria dos clubes de futebol ainda é de associações sem fins lucrativos, né? Que são entidades que não distribuem lucros, que quando geram resultados positivos têm que reverter esse dinheiro ao objetivo, né, da criação dessa associação, o objetivo social dessa associação. Então todo o dinheiro é reinvestido no próprio objetivo social, na própria associação. Então a FIFA é uma entidade sem fins lucrativos, uma associação sem fins lucrativos, com sede lá em Zurique, né, na Suíça, e ela segue o código suíço, a legislação suíça. Então a legislação daquele país é muito importante porque ele baseia todos os regulamentos que são feitos pela FIFA, inclusive o Estatuto Social da FIFA. Para quem não sabe o que é um estatuto social, ele é o contrato, ele é o documento que dá base àquela entidade, àquela associação. No caso de uma empresa, a gente se refere a esse documento como contrato social. No caso de uma associação, a gente sempre se refere a ele como estatuto social. É a lei daquela entidade que fala da sua fundação, da sua sede, do seu objetivo, a sua organização, as suas eleições, quem pode ser presidente. E assim por diante. Esse é um estatuto social. A aula de hoje é sobre o estatuto da FIFA, que é, como eu disse para vocês, uma associação sem fins lucrativos, com sede em Zurique, na Suíça. Qualquer mudança ou aprovação é feita pelo Congresso. Então o estatuto só é alterado pelo Congresso. E a gente vai falar do Congresso quando a gente estiver falando dos órgãos da FIFA. Então o Congresso da FIFA é o equivalente à nossa Assembleia dos clubes aqui brasileiros. Então o Congresso é o poder supremo da FIFA. O Congresso é formado por todos os membros da FIFA. Então quem faz parte do Congresso, quem tem direito a votar no Congresso? Todos os membros da FIFA têm direito a votar no Congresso, como vocês vão ver. E esse é o órgão supremo, é o órgão que decide aí qualquer alteração do estatuto, qualquer alteração da FIFA, ok? Falando agora dos objetivos da FIFA, os objetivos, então, não poderia ser diferente, eles estão previstos no Estatuto Social da FIFA, né? Esse é a parte principal de um Estatuto Social, é o objeto social, o objetivo social. O que a gente tem aí? Então, para que a FIFA serve? Qual é a função da FIFA? Então, melhorar o futebol, né? E promover o futebol em todo o mundo. Ela é uma entidade internacional, o futebol pertence à FIFA em todo o mundo. Ela organiza as competições internacionais, obviamente as competições nacionais são organizadas pelas representantes da FIFA. Aqui no Brasil, quem faz o Campeonato Brasileiro, por exemplo, é a CBF. Ela elabora regras, né? Então ela muda, altera as regras do jogo para garantir que o futebol seja aplicado da mesma forma, de uma maneira correta, né? No mundo inteiro. Ela controla todas as modalidades. Então tem o futebol aí feminino, futebol de areia, o futsal, todas as modalidades ligadas ao futebol são controladas pela FIFA. Isso é feito, obviamente, para evitar violação das regras do jogo. Então ela assegura que todos aqueles que queiram praticar o futebol façam nas melhores condições. Então, obviamente, ela tem várias exigências de infraestrutura, né? De fair play financeiro. Ela atua nisso, né? Na melhora
melhora a técnica do jogo por meio de, por exemplo, um caderno de encargos para a construção de um estádio, para um gramado, por vezes para definir qual é o melhor e único gramado sintético aceito pela entidade, né? Ela desenvolve futebol feminino, né? Então o futebol feminino ganhou aqui uma parte especial no Estatuto da FIFA, então a FIFA tem que promover o desenvolvimento do futebol feminino e a participação das mulheres também na governança, na gestão da entidade, né? E a FIFA obviamente promove a integridade, comportamento ético, o fair play, né? O espírito esportivo, e combate o que é errado, né? Corrupção, doping e manipulação de resultado. Então esses são os objetivos da FIFA. Entrando então agora nas regras do jogo, nós vamos entender quem tem o direito de alterar as regras, as 17 regras, as famosas regras do futebol. Então, todas as federações membros jogarão futebol de acordo com as regras do jogo promulgadas pela IFAB, né? A gente viu lá na definição quem é a IFAB. O único órgão autorizado a criá-las ou modificá-las. Então, as regras do jogo pertencem aí à IFAB. De acordo com a lei suíça, a IFAB também é uma associação sem fins lucrativos com sede na Suíça, ela não está mais lá no Reino Unido, né? E seus membros são a FIFA e as 4 federações britânicas. Então, as federações britânicas agora definem, né? Dividiram nessa incumbência de definir as regras do jogo com a FIFA, tá? A organização e deveres e responsabilidades da IFAB, então, serão estipuladas no Estatuto da IFAB. A IFAB é um órgão, então, autônomo da FIFA, e ela, obviamente, comanda a criação de novas regras, a alteração das regras, mas ela tem metade da participação agora, né? Os assentos aí na board, na diretoria que decide sobre essas regras, ocupados pela FIFA. Então é FIFA e as 4 federações britânicas, tá? Todas as associações jogarão futsal de acordo com as regras, só que aí no caso do futsal não é a IFAB que define as regras do futsal, e sim o Conselho da FIFA. Então isso está definido lá no Estatuto da FIFA, tá? Futebol de praia também é o Conselho da FIFA que define aí quem define as regras do jogo e as alterações da regra. Então, IFAB para o futebol, futsal e futebol de praia é o Conselho da FIFA. Falando agora sobre órgãos da FIFA, falando sobre a conduta deles, nós vamos entrar aí um pouquinho, né, começar a entrar na organização da FIFA e nos princípios da FIFA, né, o que conduz a FIFA, quais são os princípios que devem ser respeitados por aqueles que gerem, né, aqueles que governam a FIFA. Então, todos os órgãos e dirigentes devem observar os estatutos, regulamentos e códigos de ética. Isso é um tema bastante importante que vocês têm que sempre lembrar, porque é matéria de exame. Ou seja, quem que deve respeitar os regulamentos da FIFA, as decisões do Código de Ética, o Estatuto da FIFA? Então, todos os órgãos da FIFA, todos os dirigentes da FIFA devem observar os estatutos, regulamentos, as decisões do Código de Ética da FIFA em suas atividades, tá? Em circunstâncias excepcionais e após consulta à confederação relevante, o Conselho da FIFA pode remover órgãos executivos das federações e substituí-los por um comitê de regularização, ou seja, se estiver acontecendo alguma situação irregular dentro de uma federação, por exemplo, a FIFA pode intervir, pode nomear aí uma comissão temporária e tocar, né, aquela federação, o dia a dia daquela federação até que as coisas se normalizem. Isso se houver algum desvio ético, alguma decisão que suspenda aquela federação, suspenda seus executivos, mas para ela não ficar sem atividade, destitui-se, né, aquela diretoria, destitui-se aqueles membros e a FIFA coloca membros temporários no lugar para que a atividade da federação não pare, ok? Então, todas as pessoas e entidades envolvidas no futebol serão obrigadas a observar os estatutos e regulamentos da FIFA. Isso foi matéria dos exames anteriores. Então, quem inclusive estava num caderno de questões ali, que nós utilizamos e enviaremos para vocês aí depois, no final aqui do curso online, para vocês praticarem bastante. Então,
quem é obrigado a observar os estatutos e regulamentos da FIFA? Todas as entidades envolvidas no futebol serão obrigadas a observar os estatutos e regulamentos da FIFA. Então lembrem, todas as entidades, membros, todas as entidades pertencentes ao futebol, envolvidas no futebol, são obrigadas a respeitar, em primeiro lugar, os estatutos, em segundo lugar, os regulamentos da FIFA. Entrando agora, pode ser? Não. Entrando agora nos idiomas oficiais, a FIFA define alguns idiomas oficiais para alguns propósitos e outros idiomas para outros propósitos. Então a gente pode ver aí que os idiomas oficiais da FIFA são árabe, inglês, francês, alemão, português, russo e espanhol. Porém, as atas, inclusive as decisões dos tribunais da FIFA, elas são sempre ou em inglês ou em espanhol ou em francês. Então os principais idiomas da FIFA são o inglês, espanhol e o francês. Os documentos podem ser redigidos, qualquer documento circular assim pode ser redigido em vários idiomas, né? O árabe, o inglês, o francês, o alemão, o português, russo e espanhol. Mas as decisões, os regulamentos, as decisões, as correspondências oficiais, os comunicados e as atas de reunião serão sempre em inglês, espanhol e francês, tá? Qualquer discrepância nesses regulamentos, nesses documentos oficiais, sempre vai prevalecer a versão em inglês. Agora nós vamos entrar no assunto da admissão dos membros da FIFA. Então nós vemos aí no slide que somente as federações filiadas à Confederação Continental podem se tornar membros da FIFA. Então, antes de uma federação pedir a filiação, a admissão lá na FIFA, ela tem que pedir admissão naquela Confederação Continental. Então, digamos que tem um novo país criado aqui na América do Sul, ou como aconteceu na Europa algumas vezes, seja a dissolução da União Soviética ou por conta de guerras lá que separou a Iugoslávia, ela tem que pedir a filiação, essa federação, à Confederação Continental, lá no caso da Europa, a UEFA, para depois pedir a FIFA. Tá? Então, qualquer federação que deseje se tornar membro deve apresentar uma solicitação escrita ao secretário-geral da FIFA. Então, depois que a federação aí é admitida, é filiada pela confederação, ela apresenta seu requerimento ao secretário-geral da FIFA, tá? Aos pedidos, então, serão anexados os estatutos desta federação, para ver se ela cumpre aí os regulamentos da FIFA, se ela aceita, por exemplo, o CAS como última instância de tribunal aí esportivo. Então, o que vai se analisar? Quando essa federação pede a filiação, ela vem com o seu pedido, vem com o estatuto dela, e a FIFA vai observar se esse estatuto dessa federação cumpre aí os estatutos da FIFA, os regulamentos, se está dito lá nesse estatuto da federação que ela aceita as decisões da FIFA, né? Se ela se obriga a observar as regras do jogo, se ela reconhece a competência dos tribunais, inclusive a competência do CAS. Então, o estatuto dessa federação tem que ter todos esses critérios para que a FIFA admita a sua admissão, né? Admita a sua filiação. Agora nós vamos entrar no tema dos direitos dos membros da FIFA, né? Então, quais são os direitos que um membro da FIFA tem? Vamos começar lá. Então, o primeiro é participar do Congresso, que é a chamada Assembleia, né? Então, o Congresso, que é o órgão supremo, ele tem a participação de todos. Um membro da FIFA tem o direito de participar do Congresso e opinar, né? Então, eles podem, além disso, de opinar no Congresso, formular propostas, né, para se incluir nesse Congresso, na ordem do dia do Congresso, o que vai ser votado no Congresso, podem indicar candidatos à presidência da FIFA e ao Conselho da FIFA. Então, de acordo com os regulamentos aí da FIFA, então eles podem participar das eleições, né, e exercer o direito a voto. Então, nem todo o Congresso trata do tema de eleição. Quando o Congresso for eletivo, então o Congresso vai definir quem será o novo presidente da FIFA, os membros podem participar e votar. Existem outros congressos que tratam de outros temas, né, inclusive definição de sede para o Mundial aí de futebol, que é o torneio principal da FIFA, tá? Eles podem participar das competições organizadas pela FIFA, obviamente, né? A seleção, que é a equipe representativa daquela federação, pode participar das eliminatórias que vão levar ao Mundial, podem participar dos programas de desenvolvimento do futebol e exercer qualquer direito estabelecido nos estatutos e demais regulamentos da FIFA.
Falando um pouquinho da suspensão de um membro, né? Então, também está prevista no Estatuto da FIFA como um membro, como uma federação membro pode ser suspensa, por exemplo. O Congresso, então, que é o órgão supremo, como a gente já falou, pode suspender uma associação membro apenas a pedido do Conselho. Então, é o Conselho que pede a suspensão daquele membro, né? Então, o Conselho pode, sem o voto do Congresso, só suspender temporariamente. Então, a suspensão definitiva é pelo Congresso. A suspensão temporária, né, com efeito imediato, é definida pelo Conselho. Então, o Conselho vai ao Congresso e pede depois que essa suspensão temporária se confirme em suspensão da associação membro, ok? Então, uma associação suspensa não pode exercer nenhum direito, né, de membro, né? Elas não podem participar, por exemplo, do Congresso, não podem manter contato esportivo com outros membros, então não vai poder jogar competições. Se é uma associação, por exemplo, aqui da América do Sul, ela não vai participar mais da Copa América porque ela está suspensa, ela não pode manter contato esportivo com outro membro que ainda está afiliado e goza dos seus direitos. Tá? Então essa suspensão, como a gente viu, é definida pelo Congresso, isso foi matéria de pergunta da prova anterior, e a suspensão temporária é pelo Conselho, então ela é confirmada depois pelo Congresso. E o que caiu na pergunta aí dos exames anteriores eram os direitos, né? O que precisa, quais são os direitos de uma federação suspensa? Nenhum, ela não pode nem ter contato esportivo. E quais são os direitos de uma federação filiada? Aí são todos aqueles que a gente viu no slide anterior: votar, apresentar temas aí para a ordem do dia, participar do congresso, disputar as competições esportivas ali da sua região geográfica. E todos aqueles temas que a gente tratou no slide anterior. Suspenso, obviamente, o membro, né, a federação, nesse caso que a gente está usando aqui de exemplo, perde todos aqueles direitos. Falando agora das obrigações das federações membros, são muitas, então nós vamos passar uma a uma, e elas estão todas no Estatuto da FIFA, que é o tema da aula de hoje. Vamos lá. Então, as obrigações devem observar os estatutos e regulamentos da FIFA, inclusive aceitar as disposições da FIFA e as decisões da FIFA, assim como do CAS, que é a Corte Arbitral aí de última instância, participar das obrigações organizadas pela FIFA, pagar a anuidade, zelar por cumprir os regulamentos e estatutos, convocar regularmente o seu órgão legislativo supremo, né, pelo menos de 2 em 2 anos, né, ratificar os estatutos da FIFA nos seus estatutos, criar uma comissão de árbitros, respeitar as regras do jogo, administrar de forma independente, sem intervenção do poder público aí o futebol naquele país, e cumprir com todas as obrigações previstas no regulamento e no estatuto e nos regulamentos da FIFA. Vamos agora falar dos principais cargos da FIFA, né? Presidente, vice-presidente e os membros honorários, né? Então a gente vê aí que é o Congresso que pode conceder o título de presidente, vice-presidente ou membro honorário aos ex-membros do Conselho. Então só ex-membros do Conselho podem ser presidente, vice-presidente ou membro honorário. Então é depois de você ter sido membro do Conselho que você pode chegar ao status aí de presidente, vice-presidente ou membro honorário, tá? O Conselho proporá aos candidatos, né, ao presidente, a vice-presidente. Obviamente, vocês já viram aqui em cima que é o Congresso que concede esse título, né, no Congresso que se vota para quem vai ser o presidente, e os nomes são propostos então pelo Conselho, que é um órgão, quando a gente fala da organização aí da FIFA, ele é um órgão que está abaixo do Congresso, ok? Os presidentes, vice-presidentes e membros honorários podem participar do Congresso e dos debates, mas não terão direito a voto. Então, eles não são membros da FIFA, eles são participantes, eles gerem a FIFA, governam a FIFA, eles participam dessas reuniões, participam do Congresso, mas, obviamente, eles não têm direito a voto. O direito a voto pertence aos membros, aí, no caso, às federações, como a gente tinha colocado aí para vocês.